Existem algumas responsabilidades e questões que vêm com o tempo e que vêm a cada fase da nossa vida. Eu acredito e eu costumo dizer que o único momento que a gente não tem muita responsabilidade assim é somente quando a gente é criança, que a gente é dependente ali dos nossos pais e tudo mais. Mas a partir do momento que você vai ficando adulta, você precisa ter responsabilidades e tem que observar os seus comportamentos. E dentro de um casamento não é diferente. Um casamento exige responsabilidades, exige atitudes e comportamentos que condizem com o relacionamento que a gente está vivendo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque eu trouxe algumas coisas que você deve parar de fazer imediatamente que você está fazendo dentro do seu casamento. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandla e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem e melhor. Pega aí o seu café, sente bem confortavelmente para a gente poder conversar. A primeira coisa que a gente precisa se atentar e parar de fazer se a gente está fazendo, ou prestar atenção se a gente não está, ou enfim, em algum momento fazendo aí dentro do nosso casamento enquanto mulheres casadas, é o sensualizar para outros homens. Eu coloquei aqui entre aspas porque eu vou explicar melhor esse ponto aqui, porque talvez você vai ficar sem entender. Ou você vai ficar se perguntando, não, Adra, mas isso é muito óbvio. E de fato, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E pasmem, isso acontece com mais frequência do que você imagina. E pasmem outra vez. Às vezes a gente está fazendo isso de uma forma, eu diria, não inocente, mas de uma forma sutil, que a gente não está parando muito bem para pensar. Eu coloquei esse ponto aqui porque eu me recordei que tem uns anos, não tem muito tempo, mas alguns anos atrás, eu estava na internet passeando e tal, eu vi uns vídeos de umas 2 a 3 moças que falava sobre relacionamento, dando dicas para mulheres. Como que as mulheres poderiam ali manter o interesse do marido nelas e tudo mais. E dentro dessas questões que elas falaram, elas estavam dizendo que a mulher precisava sensualizar. Em outras palavras, tá? Não tô usando totalmente as palavras que elas colocaram, mas aqui, né, tentando trazer para vocês conseguirem entender. Sensualizar para outros homens no sentido de mostrar para esse marido que ela ainda era interessante e que ela ainda dava um bom caldo. Foi exatamente mais ou menos nesse sentido assim que elas quiseram mostrar ali a tal dica para nós mulheres. Eu ouvi aquilo e eu fiquei totalmente abismada, porque eu achei que era até uma brincadeira, achei que era uma piada, mas não, elas estavam falando sério sobre isso. E isso me chamou muita atenção, por isso que eu coloquei esse ponto aqui. Porque às vezes você pode estar ouvindo esse tipo de conselhos aí, dizendo, então eu vou fazer isso que é pro meu marido ver pra mim, ver, olha, você pode me perder, hein? Não é assim que a gente mantém o interesse do nosso marido na gente. Não é dessa forma, gente. Ao contrário, isso, primeiro que se você for cristã, você tá pecando, tá, minha filha? Você tá pecando se você tá aí querendo atrair o olhar de outros homens intencionalmente. Acho que essa é a palavra, sabe? De forma intencional. Você tá com intenção no seu coração de ser cobiçada e talvez até tá cobiçando outros homens. Isso já é pecado, tá? Já é pecado. Então, assim, você pare aí pra pensar e refletir se você tá tendo uma atitude assim. Por isso que eu falei que às vezes é de forma sutil. Você quer dar uma provocada no seu marido, às vezes vocês discutirem, você quer mostrar pra ele que, olha, como eu sou bonita. Minha filha, isso só vai atrair mais problemas pro seu casamento, entende? Então a gente precisa parar pra pensar um pouco sobre isso, se a gente não tá cometendo essa atitude. Eu ouvi isso, eu gravei para nunca fazer isso na minha vida e por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. Esse sensualizar e trazer esse contexto para você conseguir entender. Às vezes a gente pode estar agindo dessa forma ou ouvindo esse tipo de pessoa e achando que é o certo a se fazer, mas não é. Você vai provocar o seu marido, você talvez vai causar ali uma desconfiança no coração dele que talvez não existia, mas por conta dessa sua atitude pode vir a existir. E aí depois o cara vai ficar desconfiado, vai ter aquele monte de problema, aí uma coisinha que era assim vai crescendo, daqui a pouco você vai ver seu casamento tá cheio de problema por causa de uma besteira, assim, por causa de uma atitude impensada da sua parte, tá? Então, pare pra pensar um pouquinho se você não está aí fazendo esse tipo de atitude, tá? Segunda coisa que você precisa parar hoje mesmo de fazer é se você é aquele tipo de mulher que fica transferindo a responsabilidade que é sua para o seu marido. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui prático. E eu já vi muito isso, sabe? Em alguns vídeos, em algumas coisas e tal. Em alguns comentários de vídeos, algumas mulheres falando assim. Às vezes, como eu tô aqui, por exemplo, falando pra nós mulheres, certo? Aí aparecem uns comentários assim. Ai, mas e o meu marido?
Ai, mas e os homens? Ai, mas é porque os homens também precisam fazer isso. Ai, mas vai falar só para nós mulheres? Ai, e começa aquele muro de lamentações que vira os comentários muitas vezes de muitas mulheres. E eu já ouvi isso também pessoalmente, tá? De mulheres que ficam, ai, mas o meu marido também, ai, que não sei o quê. Cara, se o seu marido não se cuida, você então não vai se cuidar. Eu já vi mulheres falando isso. Ah, mas eu não vou me arrumar, não. Pra que eu vou malhar? Pra que eu vou cuidar de mim? Pra que eu vou cuidar do meu corpo se meu marido tá lá com a barrigona também do tamanho de cena no mundo? Não sei o quê. E começa com esse tipo de comentário. Isso é transferir responsabilidade, porque preste bem atenção. A mudança primeiro começa aqui, começa por nós. O exemplo, ele arrasta, entende? Então, às vezes, o seu marido pode mudar em algumas questões do casamento de vocês, só pelo seu exemplo, só pelas suas mudanças, entendeu? Ou então você seja franca, senta com ele, conversa e tente resolver como adultos que vocês são, que eu acredito que sim. Sentem, conversa e veja o que é que pode resolver dentro das questões que você não tá gostando, que não tá bom dentro do casamento. E isso é o melhor se fazer o diálogo, certo? Então, assim, pare com esse negócio de ficar querendo sempre transferir responsabilidade. Às vezes as pessoas estão falando pra você, não é sobre o seu marido, é sobre você. Eu não vou falar aqui pra homens, embora tenha alguns vídeos aqui que eu falo sobre pra casais, tanto pro homem quanto pra mulher, eu sempre bato às vezes nessa tecla aqui. E tem já um vídeo aqui, eu acho que eu fiz diretamente pros homens. Mas o meu foco aqui é conversar com nós, mulheres. É com você, minha amiga. É nós, enquanto mulheres, entendeu? Não vou ficar aqui falando, entendeu? Se você tem algum problema, vá resolver com seu marido, mas não fique com esse negócio de transferência de responsabilidades. Terceira coisa que você deve parar é de sair com amigas que vivem falando mal do seu marido ou falando mal do casamento em si. Sabe aquelas amigas que eu acredito que se você tiver amigas assim, você tem que repensar aí sobre as suas amizades? Que ela fica meio que sutilmente falando do seu marido. Joga uma coisinha aqui, outra ali. Parece ser até uma coisa boa, mas você vê ali no fundo que tem uma coisinha querendo criticar alguma atitude. Ah, mas o seu marido não veio trazer. Nossa, mas o seu marido não tá em casa. Nossa, mas sabe alguns tipos e fica às vezes insistindo naquilo. Tome muito cuidado. Porque daqui a pouco essas pessoas podem estar até mudando tua visão de ver o seu marido ou vendo coisas até onde não tem. Eu não estou falando aqui de amigas que te aconselham em determinado momento da sua vida. Você está passando por um momento muito difícil no seu casamento e você vai até pessoas sábias que possam te aconselhar, que possam te ajudar. Não estou falando nesse cenário. Também não estou falando aqui para um cenário de um relacionamento onde tá tendo agressão, um relacionamento onde tá totalmente fora da normalidade, ok? Aí sim, suas amigas têm que se meter, têm que conversar, têm que ver o que pode fazer para te ajudar. Aí é outra coisa completamente diferente. Eu estou falando daqueles tipos de amigas que vive, sabe, dando uma de boazinha, mas falando aqui, jogando sutilmente uma coisinha ali, sabe? E também detonam casamentos. Às vezes você tem amigas aí que estão detonando o casamento, que acaba aí porque casamento é isso. Olha, você cuidado, daqui a pouco seu marido também vai te trair, viu? Olha, você cuidado, viu? Meu marido me traiu bem assim. Olha, e começa a ficar jogando o tempo todo e fica o tempo todo só com isso. Não vale a pena. Eu não tô falando de discordâncias, de momentos que a gente pode discordar uma da outra. Eu não estou falando esse tipo de discussão, não, tá? Mas de pessoas que, veemente, ela quer bater naquela tecla como se ela quisesse até te atingir de alguma forma. Abre o seu olho se você tá andando com esse tipo de amigas aí, tá? Quarta coisa muito importante que você precisa parar imediatamente, se você costuma fazer, é ficar pedindo carona ou aceitando carona de outro homem, de outros homens, sozinha. Se você vai sozinha no carro com a pessoa ali, muito cuidado. Isso não é uma atitude que tenha bom senso, não é de bom tom você fazer essa atitude aí, porque isso pode trazer muitos problemas para você e para o seu casamento. Burburinhos, fofocas, uma série de questões. Sem contar que por mais que não tenha intenção da sua parte, você não sabe do coração do outro. Você não sabe também no decorrer dessa proximidade, porque vamos supor que você fica pegando carona com um colega de trabalho quase que o tempo todo. Daqui a pouco vocês vão desenvolver uma proximidade, uma amizade, e você não sabe o que é que pode acontecer. Então não é aconselhável, tá? E aqui eu não estou para dizer, nossa, você vai trair. Não é essa questão, mas não é aconselhável a gente ficar com esse comportamento, porque isso pode trazer muitos problemas para você no futuro, entende? E para o seu casamento também. Afinal, eu tenho praticamente certeza que você não iria gostar se seu marido ficasse por aí também dando carona, sabe? Para outras mulheres ou outra mulher em específico, você não iria gostar. Por mais que você confie no seu marido, entende? Então não é uma questão de confiança, é uma questão de cuidado, é uma questão de bom senso, ter bom tom em relação a algumas atitudes nossas.
Uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia, que fala sobre um homem chamado Jó, e que ele era íntegro, temente a Deus, e que ele fugia da aparência do mal. A Bíblia vai relatar isso, que ele fugia da aparência do mal. E eu levo muito isso para minha vida, e quero trazer isso aqui para vocês, esse pequeno contexto, desse pequeno versículo, né, dessa passagem da Bíblia, para você entender que é preciso que a gente fuja da aparência do mal, não que a gente vá para cima. Ah, não tem nada a ver, a gente ama falar isso, né? Ah, mas não tem nada a ver. Ai, mas é questão de caráter. Ai, mas... E a gente ama dar um monte de desculpas. Mas a verdade é que a gente, por questão de sabedoria, tá? Isso é ser uma mulher sábia. A gente tem sim que fugir da aparência do mal e evitar certos tipos de problemas que a gente pode atrair aí pra gente e pro nosso casamento. Quinta coisa que você tem que parar de fazer, mulher, pelo amor de Deus, é ficar falando do seu marido por aí. Você chega para suas amigas, você fala que seu marido fez. Você chega para sua mãe, você chega para seu pai, você chega para a família toda. O tempo todo você tá falando do seu marido por aí. E mal, muitas vezes, né? Falando mal, falando dos defeitos, falando dos problemas do casamento de vocês. Não. Uma mulher casada nunca, em hipótese nenhuma, deve andar por aí falando do seu casamento, falando do seu marido. Afinal, eu sempre gosto de usar essa expressão, afinal, e também esse exemplo de se colocar no lugar. Se seu marido fizesse isso, você iria gostar? Como você iria se sentir? Sempre pense assim, que fica mais fácil para você não cometer certas atitudes. Então, muito cuidado se você é aquele tipo de mulher tagarela, aquela mulher que fica o tempo todo, ah, porque meu marido fez isso, ah, porque meu marido não faz aquilo, ah, porque o meu marido. Aí você chega para sua mãe reclamando, você chega para sua sogra, você chega para Deus e o mundo, reclamando de tudo e de todos. Não é assim, e falando mal ainda por cima do seu marido. E isso vai deixar um clima ruim, estranho, e problemático para você e também para o seu marido, que eu vou te dizer, viu, deve ficar bem constrangido, então não faça isso não. Sexta coisa para você se atentar, se você não está fazendo por aí, que você tem que parar imediatamente, é ficar criticando o seu marido na frente de amigos e familiares. Na frente dos outros, sabe? Você critica, você corrige o seu marido. Gente, isso é tão constrangedor. Isso é minar, assim, a pessoa de uma forma absurda, entende? Então, eu já vi, nossa, meu Deus, o tanto de coisas que eu já vi mulheres sendo grosseiras, homens também, tá? Mas aqui o nosso papo é com nós, como eu já falei, nós mulheres, tá? Então, eu já vi mulheres sendo tão grosseiras com seus maridos, corrigindo, chamando de burro. Gente, eu já vi com esses olhos, como dizia minha avó, que a terra há de comer. Mulheres sendo brutas, rudes com seus maridos, sabe? Tratando mal, sendo ríspida, dando cortadas, tirando cara, sabe? O marido na frente das amigas, às vezes na frente dos familiares, chamando meio que o cara, às vezes até de burro, de uma forma ali sutil, de uma forma, né, com outras palavras, querendo mostrar que ela sabe mais, e corrige, e critica. Gente, isso é horrível. E isso não é sinal de amor não, tá? Isso é muito problemático. Se você tem esse tipo de comportamento, você precisa olhar aí pro seu coraçãozinho como é que ele tá. Porque ele não tá bem não. Isso não é comportamento que a gente tem nem com o nosso marido, nem com ninguém. Você ficar corrigindo, ficar criticando, não. Se você tem algum problema com seu marido, se ele fez alguma coisa que você não gostou, o que é que você faz? Você vá... Converse com ele em momentos particulares, onde quando tiver vocês dois ali, converse, relate e veja o que é que pode ser feito e corrija em amor e com amor, o que é que ali não saiu bem, enfim, dessa forma. Você e ele e você, não na frente dos outros. Essa sétima questão aqui, ela é mais voltada para mulheres que têm filhos, tá? Você que tem filhos, que é não ficar brigando na frente dos seus filhos, tá bom? Com o seu marido. Tem muitos pais que não têm esse simancol. Aqui é mais pro casal em si, essa questão aqui, viu? Pro casal em si, parar de ficar brigando na frente dos filhos. Gente, isso é horrível. Isso traz traumas, problemas que os seus filhos vão levar para a vida toda. Sem contar que não é um bom exemplo que você está dando para os seus filhos, de briga, de discussões, de xingamentos muitas vezes, né? Pessoas que não têm um pingo de respeito, não respeitam as crianças, falam cada coisa. Eu já vi cada discussão que eu fico assim abismada como que as pessoas têm coragem de digerir, de falar uma palavra daquela pro outro e ainda por cima às vezes na frente de crianças. Coisas que eu não falaria nem assim, eu e meu marido entre quatro paredes eu não falaria e eu fico vendo pessoas falando assim na frente dos filhos. Então, muito cuidado com discussões na frente dos filhos de vocês. Respeitem os filhos de vocês, respeitem um ao outro, tá bom? Se você é uma mulher que não consegue se conter, se você é um homem que não consegue
respira, deixa as coisas se acalmarem, conversem depois, em momentos ali a sós. Mas não transfira isso para os filhos de vocês, porque vocês vão estar prejudicando eles de uma forma que vocês talvez nunca vão imaginar. Eu falo isso assim com muito, como eu posso dizer assim, como dizem por aí, com um lugar de fala total, porque eu vivi muito isso quando eu era criança, né? Eu tive mais de um padrasto e nenhum deles foram bons para minha mãe, nem para mim, nem para meus irmãos. E a gente passou por momentos muito difíceis. Minha mãe discutia muito com o meu padrasto, com os meus padrastos. Eram muitas discussões todo santo dia. É tanto que até hoje eu tenho um pavor de bares, lugares que tem música muito alta, lugares que remetem à bebida, pessoas bêbadas perto de mim. Gente, eu tenho um pavor desse tipo de pessoas quando falam muito alto, assim, sabe? Perto de mim eu já fico assim... Entende? Eu não gosto de discussões assim muito fervorosas, eu não, porque me remete lá à minha infância, tudo que eu passei, tudo que eu ouvi a minha mãe discutindo, com meus ex-padrastos também discutindo, aquela bebedeira, era quebrando coisa, era horrível, xingamentos absurdos que eu não consigo, olha, sinceramente, eu saía de casa com os meus irmãos de tanto medo que eu tinha de acontecer alguma coisa com a gente, sabe? E temia pela vida da minha mãe também, mas enfim. Isso é muito sério. Vocês não têm noção o quanto que discussões pode afetar a vida de uma criança. Então, vocês aí que têm filhos, que é casados, tomem cuidado, tá bom? Com essa questão. Oitava coisa para se atentar, e você precisa parar de fazer, é de ser mandona. Sabe aquela mulher mandona, aquela mulher que quer mandar em tudo, ela que manda, ela que tem a última palavra, ela quer ser ali a general, entendeu? Esse tipo de mulher parece que ela tá sempre disputando, parece que ela tá sempre disputando algo ali, competindo com o marido. Às vezes o seu marido não sabe se você é uma mulher ou se você é um parceiro dele, porque você quer estar aqui, ó. Tá? E eu não tô falando aqui de coisas, de mulher poder trabalhar, não poder trabalhar, não tô falando nada disso aqui, tá? Não tô falando desse tipo de competição, entre aspas, tô falando de competição besta mesmo dentro do relacionamento, a mulher que ela quer estar ali, ela é resolvedora, ela toma a frente de tudo e, cara, aí depois você fica até se perguntando, nossa, poxa, parei de admirar meu marido, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, mas poxa, minha amiga, aí você tem que me ajudar a te ajudar. Como que esse homem vai fazer alguma coisa se você toma a frente de tudo? Se você é que manda, se você abre a boca para dizer em bom tom, eu é que mando, eu é que faço. Cara, o cara só fala assim, tá bom. Entende? Então, assim, muito cuidado se você não tá sendo aí uma mulher mandona, mulher general, tá? Vamos deixar aí cada coisa no seu quadrado? Funciona melhor, flui melhor. Nona coisa que você precisa parar de fazer é colocar as expectativas da sua vida totalmente em cima do seu marido, em cima, às vezes, dos seus filhos, da família que você está construindo. Muito cuidado. Às vezes, coisas boas podem se tornar ídolos no nosso coração e a gente precisa tomar cuidado com isso. E essas expectativas irreais em cima das pessoas, também em cima do nosso parceiro, não é saudável. Porque eu vejo mulheres colocando todas as expectativas da vida dela, da alegria, da felicidade em cima daquele parceiro. Isso não é bom e não é saudável nem para você nem para ele, porque você traz um peso muito grande e parece que nada mais existe nesse mundo, somente aquele casamento, somente aquele homem, somente os filhos, e a pessoa fica ali impregnada naquilo e toda a felicidade dela tá naquilo ali. Então o seu marido tem que se redobrar, triplicar, fazer uma série de coisas para te agradar, porque você coloca todas as suas expectativas em cima dele. Isso não é saudável, isso é uma dependência muito perigosa e que você precisa ir rever se você tá tendo esse tipo de comportamento. 10ª coisa, não se estagnar na vida. Nosso Deus, isso aqui, gente, ó, preste atenção, você tem que tatuar isso aqui em sua testa. Não se estacione na vida só porque você casou. Existem mulheres que acham que porque são casadas, parece que a vida delas gira em torno do casamento, como eu acabei de falar das expectativas, lembra? Então, assim, cuidado se você não tá sendo essa mulher. A mulher casa e muitas vezes ela entra numa redoma aqui, ó, que pronto. Agora aqui é só o casamento, o marido e é só isso, filhos, casa e nada mais. Eu já vi mulheres falando, por exemplo, eu não vou fazer tal coisa na igreja não, porque a minha prioridade é o meu marido, é a minha casa. Eu não tô dizendo que não tem que ser a sua prioridade, é óbvio que é a sua prioridade, mas usar disso como desculpa para não fazer outras coisas não é saudável,
tá bom? Isso não é a atitude de uma mulher sábia, então muito cuidado se você não está estacionada na vida ao ponto de achar que sua vida se resume ao casamento e aos filhos e é só isso. É tanto que às vezes você vai conversar com certas mulheres e elas falam, tudo que você vai perguntar, ela só sabe dizer isso. Ah, eu sou casada. Ah, eu casei. Ah, porque eu sou casada. Parece que a profissão, tudo gira em torno do casamento. Aí essa mulher, ela não faz mais um voluntariado, meu Deus, quase não sai. Ela não faz uma atividade na igreja, na comunidade dela, ela não faz mais nada em família, ela não sai com uma amiga para tomar um café, para tomar um chá, para conversar, para rir um pouco. Ela não faz mais nada, porque parece que na cabeça dela só existe aquilo ali, aquela redoma. Ela tem que ficar ali no casamento e acabou. Então ela não tem mais vida, ela não tem mais nada, ela não lê mais um livro, ela não faz um curso, ela não estuda, ela não faz mais nada, entende? Então, e aqui eu não tô querendo menosprezar o nosso papel enquanto mulheres, donas de casa, nada disso, ao contrário, eu amo ser dona de casa, amo ser esposa, pra mim é um dos maiores privilégios da minha vida, que eu olho um dos maiores, assim, das minhas prioridades realmente. E eu acredito que seja de muitas mulheres, isso é honroso, tá, gente? Não pega que a minha fala não interprete mal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que olhar para além do seu casamento. Você tem que olhar para você e entender que você ainda é um ser humano, você é uma mulher. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei, que eu falo sobre como você viver o casamento sem anular a sua vida. Vou deixar ele aqui e aqui também. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Beijo, tchau.